comigo agora, nessa manhã de muita vitória. Acredito eu que, nesse exato momento, o Espírito Santo que está dentro do meu corpo irá nos conduzir a um ensino glorioso da Palavra de Deus, na qual hoje somos necessitados da sua promessa. O teu poder se aperfeiçoa em todo momento, a tua graça nos abunde com todo o amor, e sabemos nós que há dias de preocupação. A preocupação ela é constante na minha alma, a preocupação é constante no mundo inteiro. Nós não podemos fechar nossos olhos do que está acontecendo. Não podemos fechar nossos olhos pela tristeza das almas que um dia congregaram numa igreja feliz, poderosa, numa igreja onde estabeleceu um concerto divino, ao ponto das mídias, os rádios, as televisões, jamais conseguiram entender o que acontecia com aquela igrejinha pequena no meio da roça e também o que acontecia, os milagres que aconteciam nas igrejas pequenas dos vilarejos, dos lugares aonde estabelecia um povo. Uma igreja que levantou a bandeira e anunciou que Cristo estava vivo, uma igreja que anunciava que Cristo tinha poder para todas as coisas, uma igreja que atormentou a sociedade, uma igreja que colocou os demônios para correr. Nós vamos hoje falar acerca da igreja, a igreja primitiva que tomava de concílios, corinhos, cânticos espirituais, ao ponto daqueles que estavam tomados na porta, os obreiros não aguentavam parar em pé, se ajoelhavam e choravam perante uma glória tão gloriosa, e eu sinto a presença do Senhor aqui. De um tempo tão poderoso, ao ponto das obreiras pularem chorando, ao ponto das crianças tomarem de poder e iam pregar profecias, crianças essa de 6 anos, 7 anos, 5 anos, quem sabe, e igrejas que estavam todos com visões, poder, e quando saíam essas igrejas, saíam com muita autoridade. Nós vamos falar hoje do que aconteceu com a igreja. Porque o que aconteceu? O que esse câncer que tanto carregamos nesses últimos dias? Por que a igreja está carregando esse fardo tão pesado? Porque não conseguimos mais encontrar aquela igreja tremenda, aquela igreja santa, a igreja que aquilo que era pecado, hoje eles estão falando que é costumes humanos, que é coisa de homem. Não liga não, que esse negócio de não pintar o rosto, isso aí é costume humano. Por que hoje nós vemos que o diabo, o Satanás, tomou as igrejas de uma forma poderosa, porque ele tem poder, e de uma forma também ludibriada, de uma forma que conquistou os homens, mulheres, irmãs, ao ponto de chamar as mulheres e dizer, você pode ser pastora, levanta e vai para a igreja, e você vai uma pastora, agora pode levar um rebanho. E colocou uma ordenança antibíblica e destruindo templos, destruindo reuniões e cultos de demônios, que hoje se encontra, infelizmente, na casa do Senhor Jesus. Então hoje, você que está aí, prepare-se para voar. Vamos viajar agora nas asas do Espírito e vamos estar tomados de alegria, porque agora sairemos da terra num ensino glorioso, num ensino poderoso, que hoje você vai aprender por que isso aconteceu, quais são os detalhes dessa história, e vamos ver agora, em nome de Jesus. Antes disso, vamos estar agora ouvindo um hino para vocês agora entrar na dimensão do que eu vou estar pregando. Você que chegou agora, já temos quase 500 pessoas ao vivo em 5 minutos de live, isso é muito maravilhoso. Vocês que não conseguiram pegar a notificação, abaixe o aplicativo Santidade e Arrependimento e também abaixe o aplicativo WXTT, pois esse WXTT é o aplicativo que vai fazer você se solicitar a notificação no seu celular. Todos que aí receberam estão, graças a Deus, ouvindo e vão aprender muito hoje. E hoje Deus não vai falar somente o que aconteceu. Deus vai chamar vocês hoje para um novo nascimento. O nascimento do primeiro amor, o nascimento da primeira guerra, porque sabemos que essa guerra não pode terminar. Sabemos nós que muitos, isso mesmo, o irmão falou ali ao vivo agora, que recebeu 2 vezes, realmente eu estou mandando 2 vezes para vocês se alertarem. Se não escuta a primeira, se escutar a segunda, e já tem mais de 2.000 downloads. Então, muitas pessoas estão recebendo, isso é muito maravilhoso. Vamos lá, ouvir um hino, né? Vamos ouvir um hino, Cassiane, há 30 anos atrás, a Cassiane quando estava na doutrina santa,
ela defendia também a tese da Igreja Santa. Então, um abraço, irmã Cassiane, Deus abençoe tua vida e que Deus tenha misericórdia da sua alma, como tem de nós também. Vamos ouvir esse hino aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Presta bem atenção, você que não ouviu, fica em casa, você que está em casa, você que está aí, pega aí, você que está aí em casa tranquila, fica no quarto, pega a Bíblia, presta bem atenção, fica olhando bem para a tela do seu celular ou do seu computador, para que o Espírito Santo tire você das coisas do mundo, preocupando ali, preocupando aqui, você se preocupar ver um vídeo. Se você não estiver desocupado, sai da live agora. Minha preocupação não é visualizações, minha preocupação não é inscritos, minha preocupação é você aprender. Então, se você sai agora da live, desliga agora. Se você está no trabalho, desliga a live. Depois chega na tua casa, você vê com calma, né? Então, é isso daí que eu quero que vocês entendam. Nós vamos saber então por que aconteceu isso, qual que foi as causas. Deus abençoe também o nosso irmão pastor Alex que está aí conosco. Todos os irmãos que estão conosco agora, presta bem atenção nesse ensino maravilhoso que eu preparei junto com o Espírito Santo para vocês. Vocês vão amar hoje o que aconteceu com a igreja, o que está acontecendo, e nós vamos ver que realmente estamos vivendo realmente passos largos indo para o inferno. Vamos ouvir aí, né, esse hino aqui, presta bem atenção. Vocês vão chorar aí. Eu quero que vocês agora viajem nesse hino e vamos ver o que aconteceu com essa igrejinha. Presta atenção, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que saudade, hein, meus irmãos? Que saudade dessa igreja. Que saudade, meus irmãos. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam. As crianças. É firme na fé a mocidade. A mocidade era firme. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja
Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? Que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. O louvor Subia e no mesmo instante o poder caía. Amém! Irmãos, como vocês vêem no hino, dá vontade de chorar. Como era a igreja antigamente. Nós vamos saber hoje, vamos aprender hoje, o porquê que aconteceu tudo isso, da onde surgiram falsas visões, falsas revelações, e por que será que a igreja ela parou de entender os princípios divinos. A igreja parou de temer a Deus, e é esse fato que deixou a igreja levantada por uma situação difícil e alarmante. Então, queria que vocês lessem comigo a Bíblia Sagrada, no livro aqui que está escrito a Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Nós vamos começar com esse versículo. Hoje o aprendizado, esse ensino vai ser glorioso e vamos entender, porque às vezes vocês ficam perguntando, mas por que a igreja está sendo assim, por que está assim? Vocês vão entender agora. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, vocês acharam aí? Está escrito assim, ó: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade celestiais. Por isso, viste toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Então, a Bíblia está dizendo, vou pegar aqui a Bíblia mais antiga para vocês verem, né? Vamos aqui no livro de Efésios, e vocês vão ver que realmente aqui já está dizendo o que aconteceu. Essa Bíblia de 1960, né? Nós vamos ler essa Bíblia, porque essa Bíblia era da igreja primitiva, essa Bíblia aqui que vocês estão vendo, ela é de 1957. Então, Efésios capítulo 6, vamos ver como os irmãos liam antigamente, versículo de número 11 ao 13, olha só: Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Igreja de Jesus, nesse exato momento eu quero dizer a vocês, vamos viajar agora no tempo. Vamos agora saber o que está acontecendo e o que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela está passando um momento difícil. A igreja não consegue mais vivenciar um tempo simples e um tempo eficaz. A igreja, ela está sendo bombardeada por falsos ensinos. A igreja está sendo bombardeada por falsos mestres, doutores. A igreja parece que está agora tomada e cercada pela agonia. Nós estamos vivenciando dias de muita calamidade. A terra está vivenciando um momento tão difícil, onde o Espírito Santo chora a todo momento. Se ele chorava 1 hora por dia, o Espírito Santo está chorando 24 horas por dia.
porque são pecados acima de pecados que a igreja está cultivando e estão semeando o pecado para colher o salário do seu pecado, que é a morte. Então, pelo pecado que entronizou na igreja, hoje ela está colhendo a morte. As igrejas estão mortas, as igrejas estão frias e cansadas, num tempo onde ela precisa mais se iluminar. Uma igreja que veio heresias, astúcias, vieram acima da igreja, a igreja primitiva que orava, está hoje se apagada. Antigamente a igreja vivia totalmente de uma forma tremenda, poderosa. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, que agora a Bíblia começa a dizer que os discípulos começam a trabalhar de forma tremenda, ao ponto de deixar suas casas, suas famílias, e iriam pregar o evangelho genuíno a toda a criatura. Por um mandato de Deus, o mandato de Jesus Cristo, ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Quando Jesus faz sua ascensão, ele está subindo agora, ele começa a olhar Pedro, Tiago, João chorando, quem sabe? E ele disse: não deixarei vos órfãos, não chores. Eu enviarei o Espírito Santo, porque eu tenho que subir, porque se eu não subir, ele não pode descer. Então, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus ele fala essa promessa, antes mais tempo ele tinha dito que era para ficar em Jerusalém. Jerusalém, para que do alto seja revestido todos de poder. A Bíblia diz que eles tomam a posição da profecia. Jesus dá essa profecia, eles vão orar depois que Jesus leva a sua ascensão, para esperar a promessa que João Batista também estava profetizando dentro do Jordão, dizendo que ele batizava com água, mas viria um, que foi antes dele, viria depois dele, que batizaria a igreja com espírito e com fogo. Se cumpre a profecia. Eles estão agora unânimes em oração. Eu estou sentindo uma glória, como... Irmãos, eu não vou conseguir pregar. Meu Deus. Meu Deus, quando toca naquilo que é do Senhor é tremendo. Estou sentindo uma glória muito grande nesse lugar. Então agora, os discípulos estão agora unânimes. Eles estão agora tomados de joelhos ao chão, quem sabe choros, muitos cânticos, e estão agora sendo tomados num lugarzinho só. A igreja agora está sendo em Jerusalém, orando, buscando a face do bendito Deus, ao ponto que agora Jesus está subindo as nuvens. No entanto, aqueles dois anjos que aparecem para os galileus e disse: jovens galileus, não se assustem, não se fiquem pasmo dessa mesma nuvem que cobriu ele. Essa mesma nuvem vai voltar e vai se abrir, porque da mesma nuvem que ele subiu, ela vai se abrir porque ele vai descer. Então, agora Jesus está subindo. Quem sabe agora o livro de Salmos relata esse fato. A Bíblia diz que Davi escreve dizendo que parece como se fosse anjos. Ele disse: abria portais eternos. E tem quem sabe um anjo lá dentro diz: para quê? E o outro diz: para que entre o Rei da Glória. E aí disse: mas quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh Deus! Jesus agora entra. E quem sabe dentro do próprio Deus sai algo do próprio Deus. E agora esse Espírito ele desce. Ele vai descendo agora, quem sabe, do terceiro céu para o segundo, do segundo para o primeiro. Então agora o terceiro céu é abalado, porque agora tem que cumprir a promessa. O próprio Pai veio e falou face a face com Abraão. O próprio Pai desceu, falou com Moisés. Agora o Filho veio, rejeitaram. Agora o terceiro vai vir com uma terceira oportunidade aos homens se reconciliar com o próprio Jeová, o Santo. Então agora o Espírito Santo vai descendo. Quem sabe passa o primeiro céu, chega ao segundo, vê as galáxias, vê os satélites. E agora ele está vindo ao primeiro céu. O primeiro céu vê o planeta Terra. Quem sabe o Espírito Santo vê todos os homens, vê todos os continentes. Mas alguma coisa parece que próprio Deus volta a falar o que falou com Davi. Ele disse para Davi: Davi, faça uma casa para um concerto e para a minha habitação. Aqui em lugar eu descansarei. Aquele lugar que construirei meu trono. Então agora parece que o Espírito Santo pede isso. Ele quer repousar em alguma coisa. Ele quer entrar, ele quer ter casa. E a Bíblia diz que agora Jerusalém está agora orando. O único lugar do mundo, nessa terra inteira que estava em oração, era Jerusalém. Uma casinha simples, quem sabe um casebre, mas todos estavam unidos,
unânimes na oração e no poder. Então o Espírito Santo começa a olhar para o globo terrestre, e ele olha para baixo e vê homens. Então ele diz: é ali que eu os encontrarei. Ele entra como um vento impetuoso e veemente, enche todos os discípulos com poder e autoridade. Agora está se cumprindo, porque agora o Pedro, que agora se tornou pedra, trocou o A pelo o pelo A, agora está levantando uma igreja, porque agora ele é o primeiro que sai dali, no meio dos sirenes, galileus, saduceus que estavam presentes, dizendo que eles estavam embriagados, porque agora eles estão cheios do poder de Deus. Pedro começa a pregar e 3.500 almas aceitam Jesus como seu Salvador. Parece naquele exato momento que Pedro paga Jesus com almas. Ele negou Jesus 3 vezes e ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor. Pedro agora sai com coragem, porque agora não é o mesmo Pedro de antes. Pedro agora está revestido de uma armadura. Ele não é mais covarde. Não é aquele Pedro que estava em volta da fogueira, que olhou e disse: você é um deles. Não sou eu. E correu, e antes do galo cantou, negou Jesus 3 vezes. Agora Pedro está cheio de coragem, porque agora ele está cheio de poder. O poder que estava dentro de Cristo, da coragem de entregar a cruz, Pedro também está sentindo agora esse mesmo impacto. Um impacto glorioso, um impacto que veio para mudar a igreja de Cristo. A igreja Pedro sai para as ruas. E Pedro não grita no microfone. Pedro não precisa fazer teologia. Pedro não estudou com ninguém. Pedro não foi teólogo. Pedro não precisou pegar livros e mais livros para trazer uma mensagem. Pedro não fez nada disso. Ao ponto, em simples pregação, a pregação mais simples da terra, ele disse: arrependei-vos de todos os vossos pecados. Arrependei-vos de todos os vossos pecados. Porque o Cristo que vocês crucificaram, Ele é o Senhor, Ele é o Messias. Arrependei-vos e seja batizado. A Bíblia diz que uma simples pregação, 3.500 almas, por mais, aceitaram Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então, não precisou de gritaria, não precisou de festividade, não precisou de encontro gospel. Era o Espírito Santo que estava tomando aquele homem, que estava cheio da presença, por simples palavra de convencimento, porque viria o Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora a igreja começa a crescer, a igreja vai andando, e agora Pedro arruma, como se fosse Paulo e Silas, e parece que eu vejo isso. Pedro arruma um amigo chamado João, que estava também, Pedro, Tiago e João, antes da crucificação no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava angustiado. João, aquele que estava dormindo também, com Pedro em Marcos 14:32, agora se levanta e também acorda. Parece que eles não conseguem mais dormir. Parece que eles agora vê que não tem mais sono. Parece que agora não tem mais dormência. Parece que agora existe algo deles, que parece que Paulo começa a falar sobre esse assunto. Nós que somos de dia, não dormimos com os que procedem, que dormem à noite. Nós somos do dia, e o dia a misericórdia se renova. Então se renovou neles o Espírito Santo de Deus. E agora João e Pedro começam a andar. Eles vão à visitação de uma porta chamada Porta Formosa do Templo. Então quem sabe ali o templo de Herodes. E todos os homens que estavam rodeando, viam um homem há muitos anos caídos e cansado ali, tomado de enfermidade. Então aquele homem pede, quem sabe, um denário, quem sabe o peso da moeda do momento do tempo. E ali Pedro, Tiago e João, estava agora Tiago andando sobre os irmãos, ali consigo com os 10 que ficaram. Então agora Pedro e João estão olhando e dizendo: olha, eu não tenho prato, você tem aí, João? Eu não tenho R$1. Eu não tenho, Pedro, você tem? Não tenho. O que está acontecendo? O que nós vamos fazer? Olha, mas sabe de uma coisa? Acabamos de receber algo ali atrás. Olha, Senhor, eu não tenho prato, não tenho ouro, mas recebemos alguma coisa ali. Estávamos orando agora, e alguém nos visitou, desceu, entrou pelos canais da janela. Então agora, agora, esse mesmo homem agora, está agora tomado de graça, tomado de poder, e agora ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Igreja, nesse exato momento, aquele homem levanta e anda. A igreja começa a viver com poder, com autoridade, amor, longanimidade, mansidão. Os frutos do Espírito estavam vestindo a igreja de Jesus. Os frutos do Espírito estavam vestindo a igreja, estavam colocando a igreja com muito poder, com muita autoridade,
com muita graça, com muito vigor e amor principalmente. Porque agora os discípulos estavam andando sem olhar para dinheiro. Os discípulos não estavam visando dinheiro. Os discípulos não estavam visando carro bom. Os discípulos não estavam visando um bom cavalo no tempo, um bom camelo. Os discípulos não estavam juntando juntas de terra, não. Eles estavam agora entendendo que agora, como Cristo padeceu, eles teriam que padecer também. Agora, Jesus começa a escrever em João 15:16, que vocês não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vais e dê fruto, assim que o vosso fruto permaneça. E agora os discípulos ficam agoniados, e Jesus começa a dizer a eles que em todo lugar que eles fossem, eles entenderiam que Deus ia suprir suas necessidades, que não deveria pedir dinheiro para ninguém, que se Deus dá mantimento aos passarinhos pardais, Deus também daria mantimentos àqueles que levassem o evangelho verdadeiro. O semeador tem o seu salário, que leva a boa semente a uma terra fértil, espinhosa ou dura que seja. Mas independente do campo que trabalhar, vai ter o seu sustento. Agora, o próprio Deus encarreta de fazer isso. Porque agora, Jesus começa a dizer em todos os estados, casos que for partir, se não rejeitarem vocês, aquele dia do juízo irá pegar eles. Então não se preocupe, vale mais vocês do que 2 pardais. Vá em paz. Se assegura a ti que terá de comer e beber, porque o vosso corpo é muito mais, qual que é mais importante? O corpo, as vestes. Então Jesus está ensinando eles, vai, e eles começam. A Bíblia diz que a igreja começa a ser perseguida, os discípulos começam a morrer, Herodes começa a se levantar e agora começa a se intitular tão soberbo que Deus o mata ele, porque diz que agora a voz de Herodes era a voz de Deus. A soberba tomou o rei está morto, e agora nesse exato momento a igreja vai crescendo. A igreja vai acarretando homens, mulheres, milagres, prodígios aconteceram em todo momento. Deus começa a operar tremendamente através dos seus discípulos, através dos 12 escolhidos, mas o salário agora do pecado é a morte. Mas aqueles homens morreram, mas aquela morte dos homens foram ganhadas, ou seja, eles estavam não no pecado, mas em santidade, porque eles morreram. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está falando da morte espiritual e não dessa terra, embora seja que acarreta essa terra, a carne morre pelos pecados que pratica, claramente, mas ali a morte foi diferente. O martírio foi um prêmio, o martírio foi uma taça na mão do Jeová, uma taça que Deus olha para a terra e diz, eu venci através dos meus homens que um dia levantei. A Bíblia chega um momento de dizer que esses homens eram tão poderosos, estavam tanto cheios de poder. Sim, meus irmãos, os homens encarretavam o poder de Deus e se tornavam poderosos. Ou seja, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Os trapos de Paulo curava também. A virtude que tinha em Jesus saía do poder. Assim como Jesus recebeu poder, ele disse, assim também eu vos dou poder. Então esses homens eram cheios de poder, meus irmãos. Então agora nesse exato momento uma sombra, Jesus Pedro passava, curava, demônios caíam. Era um poder avassalador, um poder tremendo, que Jesus começou a dizer que as obras que agora eles fariam maiores obras que Cristo, porque Cristo agora não tem mais tempo. Ele está voltando para o Pai. Então a igreja cresce com muito poder, com muita alegria. Então agora as propriedades que é vendidas, um compartilha o pão com o outro. Pedro, você está precisando de pão? Eu tenho 2 em casa, divido o meu que eu tenho contigo. Está precisando de roupa? Eu tenho 2 sandálias. Então eu vou fazer o que o mestre disse. Se eu tenho 2, eu divido uma com quem não tem. Se eu tenho 2 túnicas, eu dou uma para quem não tem. A disciplina, o disciplinato, toda a instrução de Cristo tomou os discípulos, tomou os discípulos de uma forma que os demônios tentavam entrar na igreja e não conseguiam. Outrora não era igreja, demônio entra em Judas porque era necessário, era uma profecia que um traíra, mas agora não tem mais traição. Você não vê mais traição nos 12. Você não vê ninguém traindo ninguém. É um amando o outro, é um ajudando o outro, é todos pensando num só propósito, é todos unidos, levantados pela uma dimensão espiritual que o homem terreno não conseguia entender. Por que aqueles homens entregavam tanto a sua vida por um Deus que eles não viam, por um Deus que eles não apalpavam, por um Deus que somente poderia sentir alguma coisa mexendo dentro deles? Por isso que Paulo começa a dizer que para o homem natural as coisas de Deus é como loucura, mas para eles era o poder de Deus. Uma igreja que não tem aparência dessa igreja,
Uma igreja que não consegue mais hoje, uma igreja marchar. Agora a Bíblia diz que esses homens estão ainda à morte. Saulo de Tarso acabou de matar Estevão. Estevão agora é jogado para fora da sinagoga por ter agora pregado a Bíblia inteira para os fariseus. Estevão começa desde quando Deus chamou Abraão até o dia da morte de Cristo. E Estevão começa a falar do deserto, de Moisés tirando o povo hebreu. E Estevão começa a pregar. Então agora o jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, que Deus fazia sinais e maravilhas na mão de Estevão, estão agora enfrentando os fariseus, os homens religiosos, os teólogos de hoje, os homens que dizem ser muito estudado. Esses homens existem até hoje. Os fariseus, que Jesus ele começou a dizer que esses homens estão sentados na cadeira de Moisés, e é verdade. Então agora, nesse exato momento, Estevão está pregando a verdade. Eles tomam Estevão diz, vocês que negam, que rejeitam o Espírito Santo, é duro para com ele convencer vocês. Naquele momento os fariseus levantam e agora pegam Estevão, apedreja ele, e tem um homem no meio da praça, quem sabe, apedrejando esse jovem. Esse jovem agora está sangrando, e agora aparece uma coisa impressionante, uma coisa que dá vontade de chorar, uma coisa que dá vontade de sair pulando agora aqui nesse quarto, porque agora Jesus começou a fazer os seus feitos. E me parece que Estevão é tão obediente. Não parece, ele é obediente. Estevão agora está com uma forma tremenda. Estevão agora está cheio, mas tão cheio, que parece que Estevão se incorporou em Cristo. Cristo se incorporou em Estevão. Cristo estava dentro de Estevão. E porque quando Estevão começa com seus olhos cheios de sangue, quem sabe, ele olha para o céu e diz que vê Jesus sentado à destra de Deus. E agora Estevão, ele faz uma coisa que Jesus fez. Ele começa a imitar a Jesus. Ele disse para os homens, e como Jesus disse, arrependei-vos, perdoai, eles não sabem o que fazem. Estevão olha e disse, Senhor, não imputa neles esse pecado. Senhor, não imputa neles esse pecado. Estevão está agora tomado de uma força, tomado de um tempo. Estevão está cheio da presença de Deus. Estevão está cheio da graça e da virtude do Espírito Santo. Estevão está agora tomado pelo poder da palavra de Deus. Então agora o próprio Saulo, que agora as vestes de Estevão caem aos seus pés, está indo com uma carta para matar os crentes em Damasco. E Paulo com as cartas para matá-lo. Jesus vê que nenhum dos discípulos estava realmente preparado. Nenhum dos discípulos estava preparado, meus irmãos, para bater de frente com a morte naquele exato momento. E nesse exato momento, Jesus desce do céu e toma o caminho de Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues, Saulo? Tudo é para ti calcitar com meus agrilhões. A Bíblia diz que Saulo cai do cavalo, ele fica cego, e seus companheiros levam a ele fica 3 dias naquela tortura, agonia. E a Bíblia diz que agora tem um homem chamado Ananias, um servo do Senhor, que está agora, quem sabe, em oração. Em oração agora, Ananias está em consagração, e o próprio Deus invade a casa de Ananias com muita glória, e diz a Ananias, levanta-te, levante que eu tenho muito trabalho para ti hoje. Levante, pega o chifre de azeite. Quem sabe Ananias pega o chifre de azeite. Ele disse, levante e vai até a rua chamada direita. Quem sabe Ananias, na hora de pegar a maçaneta na porta, vai abrir. Ele fala, mas vou fazer o que lá? Vai até a casa de um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Mas Senhor, ele vai me degolar. Aquele homem é mau, ele mata os seus servos.
Senhor, tenha misericórdia, ele vai me degolar também. Vai, Ananias. Vai, porque para mim é vaso escolhido. Agora então, nesse exato momento, Ananias sai correndo. Com o mandato de Deus, Saulo está tendo uma visão. Acontece na vida de Saulo algo marcante. Saulo começa a ver a vida diferente, porque as escamas de pau de Saulo agora vai se caírem. Então agora, nesse exato momento, Ananias toma e começa a ungir Saulo. Então quando Ananias unge Saulo, Saulo antes tinha a visão que ele ia entrar pela porta. Ananias unge Saulo, as escamas caem. Agora existe um homem que um dia olhava com os olhos do homem, porque os olhos do homem acarretam a morte, os olhos do homem acarretam perseguições, mas agora os olhos de Deus tomam os olhos de Saulo, os escamas do pecado e da morte caem, e Saulo começa a sentir algo que ele nunca sentiu. Saulo começa a olhar com os olhos espirituais. Saulo já não tem olhos carnais, porque agora não é mais ele que está vivendo ali. O próprio Jesus não somente derrubou ele do cavalo, o próprio Jesus agora entrou dentro dele. E agora Jesus começa a entrar numa dimensão espiritual. Jesus começa agora a entrar numa situação tão tremenda, tão gloriosa, que agora o próprio Deus começa a invadir o sentimento, o coração de Saulo. A terra agora está sendo tomada de alegria, porque agora aquele perseguido, o perseguidor agora está perseguido. Saulo começa a tomar um sentimento de agonia, um sentimento também de tristeza, por saber que agora a igreja vai ser perseguida e ele também agora é um perseguidor. O perseguidor virou perseguido, então de perseguidor agora está levantando agora uma bandeira de agonia, porque dentro do seu coração está angustiado, o seu coração está aflito, o seu coração agora está sendo tomado agora de uma perseguição espiritual. Saulo começa a sentir algo que ele nunca sentiu. Ele está sentindo que tem demônios nas regiões celestiais. Saulo está sentindo algo que ele não via, que ele achava mesmo que estava vivenciando um tempo. Estava certo, levado somente os ensinos de Gamaliel, estava somente com os ensinos judaicos e achou que só com os ensinos de um fariseu ele era suficientemente digno de aceitação aos céus. Mas Saulo estava enganado e vendo agora que os homens enganaram Saulo. Como hoje está acontecendo, os homens estão enganando a igreja. Então, através de estudos humanos, então Gamaliel está vendo agora, Saulo está vendo que agora Gamaliel não era suficiente para ver o que era realmente verdadeiro. Agora ele começa a entender porque realmente Cristo foi crucificado. Porque agora os fariseus não entendiam, eles conheciam a Bíblia de ponta a ponta, mas não conheciam a intimidade com Deus. Saulo começa a sentir, agora se tornando Paulo, sentir o que é uma intimidade com Deus. Começa uma igreja. Saulo é necessário descer em um cesto dos muros de Jerusalém, porque agora a notícia que está aí na Judéia e em toda Jerusalém é que o Saulo que perseguia, se uniu a eles. Ninguém entenderia porque Paulo estava totalmente tomado daquela forma. Então agora, nesse exato momento, Deus constitui uma igreja. Uma igreja agora que não vai ficar somente dispersa. Morre André lá, morre Felipe lá, morre Pedro ali, morre também Felipe, Simão, morrem todos. Então agora Deus tem uma dimensão com Paulo. Paulo agora está sendo tomado. E agora as viagens começam a se surgir.
Deus constitui Paulo nas viagens. Paulo vai para a Itália, Roma. Paulo começa a viajar para Sicília, para Damasco. Paulo começa a viver a igreja em outros horizontes, porque é necessário que se cumpra a palavra de Jesus. Ide por todo o mundo. Os discípulos não chegaram a sair da Judéia e nem de Israel, mas Paulo sai de Israel, vai para Malta, para Éfeso, e Paulo começa a constituir e pregar o evangelho com muita dor. Começa a ser perseguido como Cristo foi perseguido também. Então as viagens de Paulo começam a dar um novo tempo para a igreja. Tiago recebe a palavra, Tito recebe, Paulo começa a abrir os templos. E abrindo os templos, reuniões e reuniões de cristãos começa a se expandir em toda a terra. São chamados agora de cristãos. Então todo mundo agora começa a receber a mensagem. A Itália está impactada agora, porque saiu de judeu. E por que saiu dos judeus e vieram para os gentios? É porque Paulo agora tem a missão. A missão que teve Pedro viu e Paulo fez. Vou repetir. Pedro viu e Paulo fez. Pedro viu o lençol com aquela carne imunda e ele disse: como eu posso comer algo imundo? Não chama aquele imundo que eu purifiquei, porque agora o Brasil consegue receber essa mesma palavra. Cornélio recebe, é batizado com o Espírito Santo, a sua família inteira sendo gentil. Então agora a igreja se expande. O mundo recebe a igreja. Ela vem para o Brasil. Avivamentos em todo o tempo. E para os dias de hoje, eu vou trazer para vocês o começo de um novo tempo. Porque agora que eu vou começar o ensino, estamos 42 minutos, mas não começou o ensino ainda. O ensino começa agora. Há aproximadamente 115 a 120 anos, Deus dá uma visão a dois homens, Daniel Berg e Gunnar Winder. Eles têm uma visão nos Estados Unidos. Da América, eles começam a ver um lugar chamado Espírito Santo revelando, chamado Belém do Pará. E agora, de Belém do Pará, ele começa a intitular, pelo poder do Espírito Santo, abrir igrejas. Quando chega no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Winder, não vou falar muito da história deles, porque esse não é o conteúdo do canal e nem do ensino. O Espírito Santo diz a eles que eles têm que trazer uma doutrina aos homens, principalmente os homens do Brasil e mulheres do Brasil. Porque agora o Brasil é o país mais prostituto da América. É o país com mais índice de prostituição, de sensualidade. É o país que fundou o carnaval. É um país onde as mulheres andam de acordo com que Deus não ama. Deus não está de acordo com as vestes brasileiras. Então agora a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele pede que dê alguns ensinos do que deve se vestir, do que deve fazer, de que para não se juntar com brincos, maquiagens, colares. A igreja não poderia misturar com esse tipo de coisa, porque os colares vieram do Egito. Por isso, vindo do Egito, fizeram bezerro de ouro. Que as mulheres não podiam se pintar. Que as mulheres não podiam usar nada curto. Não podia trazer sensualidade para a terra. A igreja, ela precisava de se santificar. A igreja precisava de ser separada no Brasil. Porque no Brasil Deus tinha uma grande obra. Então essa doutrina que o Espírito Santo ordenou à Igreja Assembleia de Deus do Belém. No entanto, tinha presbiteriana aqui com doutrina também, porque a presbiteriana é até mais antiga que a Assembleia de Deus. Então agora começa o fogo descer. Sinais e milagres começam a acontecer nas mãos de Daniel Berg e Gunnar Winder. Chega um ponto que o diário Gunnar Winder começa a escrever que ele aponta para um homem, o homem começa a flutuar
dentro da igreja. Sinais, coisas acontecem se tivesse uma mídia ativa. Tenho certeza que Deus teria manifestado, pessoas filmado. Se tivesse celular naquela época, pessoas estavam falando que Gunnar Wien e Daniel Berg eram macumbeiros. Eram macumbeiros da maçonaria, quem sabe do ocultismo. As histórias daqueles homens foram impressionantes. Câncer não existia. Uma igreja de poder que o próprio Jesus andava, como diz Apocalipse, no candelabro. O próprio Jesus ia e voltava. Pessoas eram arrebatadas. Deus, quando na oração pessoas caíam arrebatadas. Deus levava pessoas ao céu. Deus levava pessoas para conhecer o inferno. Deus, esses arrebatamentos já vêm de muito tempo. Deus começava a ter visões. Anjos cumprimentavam os servos. Os anjos desciam e cumprimentavam os servos de Deus. Os anjos passeavam. E na Santa Ceia, os anjos pegavam os pão na mão e apresentavam ao próprio Deus. Os anjos com o servo da igreja eram tão simples, era coisa normal ver um anjo dentro da igreja. Não era de se assustar, e toda vez que vocês entravam, eles já estavam presentes com as asas fechadas e dizia: bom culto, glorificado seja Jeová, vamos cultuar o nosso Deus. A igreja que tinha muito poder, uma igreja que isso ninguém fala, ninguém tem autoridade nem boca para falar do que acontecia antes. O que acontece é que a igreja ela veio. Aconteceu que os obreiros que estavam nessa igreja, começou homens de Deus que levaram mesmo doutrina. E os obreiros que estavam nessa igreja começaram a se invejar de pastores. Porque agora o diabo tem que entrar. E como o diabo entrou, pastor Júlio, se não conseguiu entrar nos 12 que acabaram de morrer na Judéia? É porque o diabo conseguiu entrar. Porque os 12 discípulos, eles oravam, vigiavam sem cessar. Os 12 discípulos, eles oravam e vigiavam sem cessar. Então começou agora o carnaval tomar a Rádio Tupi, tomar a Rede Globo Tupi. Então os crentes agora começou a associar com a televisão, sendo que a televisão era uma doutrina de demônios. A televisão não poderia ter na casa de um cristão. Então os cristãos disseram que não tinha nada a ver uma coisa ficar questão comercial, ou então assistir o Chacrinha das 10 às 11, isso não importa. Então agora os demônios começaram a entrar na visão dos homens, começou a tomar o coração dos obreiros. Então agora, assim como Caim matou Abel, a inveja matou e também destruiu toda a unidade do céu diante de Lúcifer e Deus, então agora começa a agonia. Os obreiros começam a invejar dos pastores, porque sinais, prodígios e maravilhas começavam a operar. O obreiro da porta começa a bater de frente com o pastor, e o pastor disciplina ele e ele não quer ser disciplinado. Então agora ele sai da igreja em disciplina e começa a abrir também outros ministérios. E agora ele coloca uma doutrina, meias verdades. Ele coloca de 10 ensinamentos, ele corta 2. Então agora existe 8. Então esses obreiros reprovados, divisores, estão agora abrindo igrejas também, dizendo que Jesus está lá. E agora ele acarreta um pouquinho da terça parte que os demônios arrancaram do céu, ele acarreta também e leva para si. Em doutrinas de demônios. E agora começa uma igreja, que agora Satanás começa a dizer que a igreja agora pode entrar. Os demônios agora no inferno estão felizes. Porque aquela igreja antigamente não conseguia entrar. Aquela igreja não conseguia operar lá dentro. Não conseguia colocar uma menina, uma mulher do ciclo de oração bater boca com a outra. Não conseguia fazer com que os pastores batessem boca. Não conseguia, o obreiro era unido, o pastor talvez chegar na igreja e beijava o rosto do obreiro e dizia: "Oh, homem de Deus, que saudade. Parece que foi 10 anos que não se via, sendo que o culto acabou ontem de madrugada." O amor era iminente. O amor era real. Os óculos santos, o beijo no rosto. O perdão não existia na igreja, porque ninguém pecava um contra o outro, então não tinha perdão. Ninguém podia perdoar, pedir por irmão, me perdoa, nem não tinha essa palavra. Porque se o homem falava que às 3 horas estava na sua casa fazendo uma visita, a irmã já preparava o café para os crentes, entravam na igreja, na casa, e quando pisava na casa todos choravam. A igreja era unida. Os pastores, quando viam um membro que faltou um dia de culto, ou que saiu mais cedo na reunião, ele acabava o culto, ele ia na casa da irmã: "Por que você saiu mais cedo da igreja? Eu vi que 2 horas depois você saiu, estou preocupado, o que está acontecendo?" Um amor verdadeiro.
amor onde o Espírito Santo habitava. Uma unidade tão linda, que quando um estava triste, por um abraço do outro, confortava. E quando se reunia para ir para as praças, era algo tremendo, que todo domingo de manhã, naquelas praças, estavam pessoas vendendo pastéis. O pasteleiro levantava a escuma que faz o pastel, aceitando Jesus como seu salvador. Pessoas com pastel gordurado, com cheio de carne, queijo, quem sabe, levantando as suas mãos, jogava o pastel no chão e dobrava o joelho e dizia: eu quero esse Deus. Porque Jesus estava com eles. Pessoas se aglomeravam. A sinceridade era nítida no coração daqueles homens. Tem muita gente chorando nessa live, pois essa live também está marcando a minha vida. Então nesse exato... Aleluia, Jesus. A igreja... Cada um está pensando de um jeito nesse exato momento. Um pensa de um, outro pensa de outro. E agora essas igrejas estão... Ninguém mais sabe qual é o estatuto geral. Ninguém sabe qual é a doutrina certa. Ninguém reconhece mais o que é certo e o que é errado. A igreja está louca. Os ensinos que vieram do Espírito Santo foi cortado. Agora a jovem que está namorando pode beijar. Os demônios entraram e tomaram nos palanques, altares. E agora eles estão dizendo que a doutrina que o Espírito Santo deu aos homens é costume de homens. Que usar um brinco é normal, que pintar o rosto não tem problema, Deus só quer o seu coração. É mentira do Espírito Santo. Deus só quer seu coração. Deus só quer um brinco, não vai fazer você para o inferno. Uma saia colada, não. Uma calça apertada pode ficar assistindo a Angélica, o Luciano Huck, passa o seu domingo na televisão. Isso não vai matar a sua fé. Nós somos salvos pela graça. Os demônios com Bíblia nas mãos começaram a pregar. E agora aquela igrejinha que está acuada, porque agora parece que Saulos e mais Saulos se levantam nas outras igrejas para perseguir a igreja pequenininha da doutrina. A igreja pequena que ficou doutrinada está agora abatida, levando pancadas e pedradas. Estão chamando eles de santarrões. Estão chamando eles de santo mais que os outros. De doutrinas de homens. Que isso é dos homens, não é de Deus coisa nenhuma. A igrejinha está levando pancada, pedrada, assim como os discípulos levaram pedradas no passado, porque a unidade foi desvanecida. Estão chamando as irmãs de velha, de louca, estão profanando e eles estão mostrando o que eles são, porque eles estão na ira e na contenda contra a igreja santa. E a igreja santa, que ora, jejua, se santifica, está sendo pisoteado pelas loucas. A virgem prudente está apanhando das virgens loucas. Então agora Jesus começa a profetizar e a palavra acontece. Tem 10 virgens, não é uma só, são 10. Não é uma virgem mais, são 10. Aumentou. Eles não sabem que de 10 virgens fica somente uma. De 5 prudentes se torna uma só. Então agora a doutrina está sendo escrachada. Passou o tempo. A Igreja Assembleia de Deus começou a liberar batom, esmalte, maquiagem. Cantores começou a ganhar dinheiro porque sabia que se desse uma oferta missionária de 20 mil reais seria algo maravilhoso. Não precisa trabalhar mais. Então agora começa um ciclo. Esse ciclo agora começa porque os pastores estão agora tomados de uma hipocrisia terrível, uma hipocrisia que tomou toda a terra. A igreja agora está vivenciando um novo tempo, um tempo de uma dificuldade terrível, um tempo de uma dificuldade insana. Agora,
os pastores viram a política, o meio de ganho, estão totalmente tomados na política. Então agora não é agora, podemos repreender os jovens. Faz uma festividade, todos vão estar lá. Agora faz a festividade, o objetivo não é mais estar nas praças, nos presídios, o objetivo agora é festividade. Não precisa sair, pôr sua cara aos postos na rua, porque a senhora é uma fofoqueira, e se a senhora estiver pregando lá, você vai ter retaliação. Então fica na fofoca e fazem culto aqui dentro. Então pulsa as igrejas e vão fazendo festividade e vão lotando, dinheiros vão entrar, carteirinha de vai a sua aliança, dá como oferta, dá todos, é teologia, fazem um curso de teologia para mexer com a mente das pessoas e entrar dentro do coração dela para enriquecer. Então a igreja começou a se desvanecer. A igreja começou agora a tomar um sentimento perverso, um sentimento mentiroso, um sentimento podre e calculista. Então, começou nos dias de hoje. Vemos que a podridão do sistema está de volta. A igreja, antigamente, a igreja primitiva, ela hoje está escassa. Pisaram nela, estão massacrando e a tendência é matá-la de uma vez. A igreja precisa acordar. Os homens dessa terra precisam entender que Deus está chamando um tempo novo. Deus está falando com a terra para que a terra volte ao primeiro amor. Porque será, meus irmãos, que antigamente as pessoas, quando o culto era 7 horas, 6 horas da tarde, estavam batendo na porta da igreja para ver se tinha alguém dentro do templo. Então, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu esse momento na igreja? Por que a igreja esfriou tanto? Por que aqueles grupos eram tão animados? É porque Satanás estão tomando as igrejas. A Pombagira é um demônio brasileiro, ou seja, de guia de Exu, mas que foi levantado hoje na terra inteira. Se você vai para a Holanda e ora, Pombagira manifesta lá. Porque, meus irmãos, ela está pintando a igreja. Estão colocando brinco nas irmãs, maquiagem, chapinha no cabelo, deixando as irmãs de salto alto, rebolando na igreja. Estamos vendo hoje também um demônio chamado Tranca-Rua das almas, que estão pegando a Bíblia e pregando a palavra de Deus. Pastores com cortes mundanos, pastores com cavanhaque, pastores de boné, torcendo para Corinthians, São Paulo, pastores que estão atrás do dinheiro das ovelhas, homens e mulheres missionárias, pastoras, se levantaram nesses últimos dias. Antes a doutrina jamais, a Bíblia jamais aprovou pastoras, e elas também viu que agora é melhor abrir uma igreja do que fazer faxina. Porque fazer faxina você ganha R$1.000 e ainda tem que ver coisas e tolerar coisas. Então, se você sabe pregar, abra um ministério, entrega profecias que não são de Deus, vai, rebola, pula, sapateia e mostra para essas pessoas que Deus também está lá. Então, nesses últimos dias, homens se levantaram com torpe e ganância, e a Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 10 em diante, que eles infiltraram na igreja. E agora estão infiltrados, ou seja, não foram chamados. Antigamente, para levantar um pastor, tinha que ter hoje 3 horas por dia, em 3 anos, para levantar um pastor, um missionário. Hoje, qualquer um que se intitulou teologista são pastores e estão fazendo. Que estão agora pastores com faculdade de teologia, e isso dá muito dinheiro. Porque um pastor hoje, o seu ganho mensal é de 20 a 30 mil reais de uma grande congregação. Então vemos realmente que o dinheiro tomou conta, o pecado tomou conta, e por isso que muitos vão ficar indo para o fogo do inferno, e multidões estão se alastrando com esses conceitos. Gideões, todos CAGDB, todos os tipos de pastores, CAGDB é um perigo para a sociedade, CAGDB foi levantada pelo diabo, isso eu dou garantia disso. CAGDB foi algo que lá eles não podem falar da doutrina de Daniel Berg e Gunnar Wiener, porque se na CAGDB você falar que a doutrina tem que voltar, ali o palanque cai. O palanque cai, eles batem na mesa e dizem, não é, senão vai sair dizimista, não vai sair dizimistas e ofertante da igreja. Então aconteceu. Há 50 anos atrás, Deus levanta Davi Miranda, Deus Amor, e hoje Deus Amor também abriu as portas. Nós vemos que a igreja hoje, a igreja de Deus Amor hoje, tantas outras igrejas da Assembleia de Deus do Belém, pessoas assim, senhoras de doutrina, os homens que estão há 50 anos atrás, estão agora todos dispersos. Então, eu quero dar um recado a vocês, que aprenderam o ensino dessa palavra. Pastores, levanta obreiros, levanta igrejas, mas levanta igreja de doutrina e ajuda essas irmãs que saíram da Deus e Amor, que saíram da Assembleia de Deus do Belém, que era doutrinado.
Vocês que estão aí, ajudem essas ovelhas. Deus me revelou isso, que eles estavam todas dispersas. As irmãs não têm onde congregar mais. Pastores, vocês que estão vendo esse vídeo, manda para os pastores esse vídeo, por favor, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, dá joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo e manda para os pastores ver o que aconteceu com a igreja. Jesus quer que a igreja volte. Jesus quer que a igreja ela volte a se santificar. Jesus quer que a igreja volte a ser a igreja de poder, a igreja de maravilhas, a igreja da sã doutrina, do Espírito Santo, a igreja que traga realmente novamente ao auxílio. Hoje vemos zumbi na igreja, mortos espirituais pregando, profetizando. Pessoas que, segundo o casamento, falando em línguas, pregando, dizendo que é homem de Deus, está enganando multidões e multidões. Demônios estão abrindo igrejas também. Tranca-Rua e Chucaveira são o presidente e o vice-presidente pastoral da igreja. É eles, os demônios, eu vou acusar eles agora. Satanás está me vendo agora, porque tem muitos demônios que me vê. Demônios, vocês vão cair por terra. Eu sou chamado de Deus para denunciar o pecado que vocês estão cometendo na terra também. Invadiram, estão abrindo igrejas, demônios estão abrindo igreja, acorda, Pombagira abrindo igreja. Tem demônios e mais demônios abrindo igreja do Senhor Jesus. E estamos vivendo essa guerra. Então vocês não revestiram da armadura, é por isso que estão caindo em tentações. É por isso que você é depressiva dentro da tua igreja, o seu pastor não vai atrás das suas ovelhas, porque se você faltar o dízimo, ele vai atrás, porque é o ganho, é o dinheiro e a doutrina se esfriou. Então vocês que estão sem congregar, muitas pessoas falam, está sem congregar, não pode. Pode sim. Quando tem a congregação dos mortos, não devemos comparar, temos que estar na congregação dos vivos. Paulo diz para congregar na congregação dos vivos e devemos estar com elas. Então essas congregações de mortos, essas congregações de pessoas que estão mortas espiritualmente, não devemos ficar com elas, porque somos vidas, e não todos vão ficar, meus irmãos. E nesse problema espiritual, se tiver numa igreja de porta larga, aonde as irmãs estão pintando a unha, aonde as irmãs estão fazendo frisadinho no cabelo, onde as irmãs estão de colar, as missionárias estão de vários anéis no dedo, eles estão com piercing, batom, maquiagem, eles estão com saia curta, mostrando as coxas, salto acima de 5 centímetros, rebolando na igreja. E é isso, o demônio da sensualidade. Os pastores também estão com brochinho aqui, ó, brochinho no terno. Se é levita, tem um saxofone. Se é pastor, tem um símbolo do Brasil da teologia, anéis de teologia. São esses demoniados que tomaram a casa de Deus e vão pagar seriamente de ter jogado o povo à imundície, não ter pregado a santificação, o arrependimento e nem ter deixado o Espírito Santo entrar na igreja. Através das suas atitudes, estão banalizando o evangelho. Então por que hoje a igrejinha, que é a igrejinha cheia de Deus, fazem culto ao livre e ganha até 2, 3 almas, não ganha tanto? É porque eles olham a igreja primitiva e se dão conta que a igreja primitiva estão parecendo com eles, não estão tudo junto. Eles vão e colocam todos juntos. O ímpio coloca, fala, se é pastor é ladrão. Mas não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Não é desse jeito. Se eles são ladrão, a igreja primitiva ainda carreta o verdadeiro evangelho. Então hoje nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu quero aqui pedir um apelo. Abre igrejas pastores de doutrina. Essas almas estão morrendo. Eles não podem sair de lá e vir aqui em BH. Não, abre igreja de doutrina. Ora o Espírito Santo, ele vai te dar a doutrina. Chama o povo para congregar. O povo para voltar à oração. Para voltar ao consentimento da verdade do Senhor Jesus. De fazer visitas, de abraçar o órfão e a viúva. Porque os dízimos estão sendo saqueados. A igreja está sendo saqueada por bandidos e hoje realmente Jesus está chorando. Jesus está chorando porque a igreja não está voltando mais ao amor que deve ser voltado. Acordem, meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a promessa de Deus. Jesus está às portas, Jesus está voltando e está pedindo um novo nascimento. A igreja precisa acordar, a igreja precisa voltar ao primeiro amor e nós devemos fazer nossa parte, ensinando e orando no Espírito, para que esse Espírito Santo nos convença, para que esse Espírito Santo nos faça um novo homem, porque é mais fácil colocar uma cortina na frente das irmãs do que pedir para ela trocar a saia. Irmãos, se eles não quiserem congregar na tua igreja, deixa que vai para lá. Eles estavam conosco, não permaneceu conosco porque nunca foi nosso. Então eles não são nossos. Eles não são nossos.
A igreja começou santa, a igreja começou com muita dor, sofrimento, perseguição, e se nós estamos agradando a Deus, vamos ser chamados de bandidos, vamos ser chamados de falsos pastores, de falsos profetas, vamos ser agoniados também. E se a gente somos agoniados e somos perseguidos, é porque parecemos com os discípulos de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Então esse foi, meus irmãos, essa verdade. Quem aprendeu muito, diga glória a Deus. Demônios tentou travar a internet, demônios entraram na live. Irmãos, hoje foi luta. Vocês viram quando fala da igrejinha pequena, como lutas vêm, meus irmãos? Não vi um canal retalhado como esse ainda. Então tá aí. Então aí a verdade que o Espírito de Deus me indicou a falar. Que Ele que me deu toda essa sabedoria. E disse a vocês, para vocês tomar muito cuidado com o legalismo, com as coisas do achismo. Eu acho que não, eu acho que aquilo. Então o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Vou deixar uma coisa aqui para vocês meditarem. Eu queria dizer para vocês, compartilhar o que eu vou falar agora. Irmão, quando alguém dizer na tua igreja, na igreja deles tem o Espírito Santo e a igreja é mundana, você fala para eles, vocês responder assim, ó, não, sua igreja não tem o Espírito Santo. Mas por que não? A Bíblia diz que o Espírito Santo o mundo não pode receber. Ô glória! E a Bíblia diz assim, ó, eles são sensuais e não têm o Espírito. Então se tem mundano na igreja, não tem o Espírito Santo. Se a igreja é mundana, não tem o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito, não. Oh, não dá pra dar risada não, meu irmão. O negócio aqui tá estreito. Então é isso daí. Se a igreja se a igreja não está em santidade, ela não tem o Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo é santo. Então pega eles aí, vamos ver o que eles vão falar. Bem, aonde tem o mundão, Jesus não está. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Dá um joinha, compartilhe. O Espírito Santo nos ensinar em toda a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. O Espírito Santo nos ensinará todo o caminho que devemos andar. Então é Ele que nos ensina. Então eu quero dizer a vocês, se santificar, porque a igreja da doutrina ainda está na terra. A igreja de doutrina está na terra. E para comentar e dizer os pastores da igreja, eu estou dizendo para colocar nossa placa, não. Faça aí seu ministério, fica à vontade. Eu não estou pedindo nenhum pastor estar conosco. Embora seja, os pastores já começaram a me ligar, mandar e-mail. E nós estamos abrindo a igreja de santidade e arrependimento com a doutrina de 40 anos atrás. E Deus está operando. Vocês veem aqui na sede BH como Deus já operou. Câncer, pessoa surda voltando a ouvir. E Deus vai continuar operando por causa da doutrina. Deus opera aquela doutrina? Opera. Mas é aquelas pessoas que também operam no Agenor, aquilo lá são demônios. Viu, meus irmãos? Os demônios, os falsos espíritos que estão enganando a muitos. E como você pode provar que é demônio? É pelas obras. Jesus disse que estaria vendo quem era o espírito certo e o espírito errado. Dinheiro, onde tem ganância, riqueza, dinheiro, coisas terrenas, como a Agenor que é corintiano, então vocês veem que não tem como falar que é Deus. Não habita, trevas e a luz não combina. Não combina, não combina. Amém? Então é Bíblia, eu estou seguindo a Bíblia. Então se eu estiver errado aqui, é a Bíblia que me ensinou. Então ele diz que não combina luz e trevas. Se eu sou aqui um adúltero, um masturbador, um corintiano de São Paulo e mundano, como que eu posso explicar a verdade se eu não vivo a verdade? Eu mesmo estaria me aborrecendo, estaria mesmo já entrando em juízo sobre mim. Então não adianta dizer que é Espírito Santo, não. Amém? É a mais pura verdade. Tá bom? Torcendo para time de futebol, os irmãozinhos, as irmãzinhas, tudo assim no Facebook, ó. Jesus é o Senhor. Com o seu celularzinho assim, ó. Com o seu celularzinho assim, ó. Essa é a geração de Estevão que vocês criaram. Essa é a geração de Estevão que vocês criaram. Será que é Estevão mesmo? Será que dá cabeça pedrada? Essa menininha aí que tá louquinha para perder a virgindade com o menininho da igreja? A carne tá acesa. Aliás, perder a virgindade não. Não se encontra mais menina de 14 anos virgem. Dificilmente. E quem é virgem que tá vendo esse vídeo,
Filha, fica firme, não deixa ninguém tocar no seu corpo, não. Teu corpo é do Espírito Santo, deixa Deus trabalhar. Quando você casar, você se entrega ao teu esposo. Então, né? Os pastores também. Assim, ó. Aqui essa capinha é espelhada. E aí quando tira a foto com o outro, fica assim, ó. Parecendo um... O irmão tá aqui do lado e fica assim, ó. Apontando pro irmão. Tira foto de um famoso. E ainda me chama de reverendo. Essas gírias aí, ó. Mandando aí. Ô meu pastor, a pessoa nem minha ovelha, como é chamar de meu pastor? Vocês ficam me chamando de meu pastor na live? Pra parar com essa palhaçada aí. Ai, meu pastor, não. Eu sou o pastor Ju. Se vocês querem ficar com vocês como eu, pastor de vocês, é uma coisa. Mas a pessoa chega pra mim e fala, meu pastor, não. A pessoa já congrega. Os que não congregam e tem pastor, aí você tem pastor. Mas os que não congregam e só pela live, aí vocês é a minha ovelha. Aí sim. Aí vocês é minha ovelha. Se vocês não congregam e só vivem pelo canal, aí vocês é minha ovelha. Mas se você tem pastor, eu não sou seu pastor. Seu pastor é aquele da igreja lá. Meu pastor. É uma gíria que vocês falam. Meu pastor. Meu pastor. A terra manto pandequeré. E outros também aí. Eu vou dar uma dica, aproveitar esse ensino aqui. Os irmãos da Deus é Amor aí. Cuidado, hein? Cuidado os irmãos da Deus é Amor que ficam imitando o Davi Miranda em línguas aí. Sarabalababaia. Serabalabaia. Xeralabaia. Imitando o Davi Miranda. Davi Miranda falava em línguas lá e todo mundo imita ele. Então o jeito de pregar, o jeito de... Vou parar com essa palhaçada aí, hein? Seja você, hein? Tem que imitar o Davi Miranda nas obras, não do jeito que ele faz. Se ele faz, então, se ele faz assim, ó, e você vai imitar também? Não, que isso? Quando Paulo diz imitador de Cristo, é nas obras, não é até no jeito de orar, não. Tá? Balalabaia, baia. Que isso, meus irmãos? Misericórdia, hein? Fica imitando aí até a língua do irmão, né? E esse negócio também de falar revelação de mão pra cima aí, toma cuidado também, porque se o cara não tiver dois braços, como que ele nunca vai ser revelado? Levanta a mão, vai levantar o quê? O ombro? E não tem braço? Cuidado, hein? Depois fica falando, dou-lhe uma, dou-lhe duas, não quer revelação. A palavra de Deus não volta para ele vazia, não, hein? Então, muito cuidado aí, tá? Imitando Davi Miranda. Tá? Muito cuidado aí, tá bom? Davi Miranda orava muito. Isso vocês não imitam, né? Orava 10 horas por dia aí, vocês imitam? Imita não. Quer imitar aí. Então, vamos ver esse negócio, vamos olhar bem isso daí. Que recebi um e-mail aí, ó, pra vocês verem como tá a igreja hoje. Recebi um e-mail aí, disse que foi um missionário, levantou a irmã, mandou a irmã levantar no meio da multidão da igreja. Tá aqui o e-mail. E disse, no comentário também ela pôs. Ela disse assim, que ele falou assim, que ela tava com foto de homem que não era dela e de roupa que não era dela. Ela ficou mó triste. O marido dela do lado, olhou pra ela. Chegou, ela pegou o marido dela e foi lá no culto e falou assim, isso é mentiroso. Isso aí é mentira. Sabe o que aconteceu? Ele falou, fala até a cor do seu guarda-roupa. Sabe o que ela falou? Nem guarda-roupa eu tenho, seu mentiroso. Ainda ele bateu ainda, irmão. Bateu ainda e firme. Bateu ainda. Viu? Bateu. E eu vou dizer também um recado aí. Um recado carinhoso. Viu, irmão? Pastor Luiz F. Guerreiro, de Portugal, que eu vi sua live. Eu vou dizer ao senhor que o senhor fez um post dizendo que aquele que fala mal da IPDA tem que sair fora dele. O problema não é falar mal. O problema é agir corretamente segundo a justiça de Deus. Se eles estão acabando com a doutrina santa, eles têm que arcar. E vai ter remanescente bater de frente. O que significa remanescente? Pessoas que vieram depois. Vieram depois para restabelecer e reedificar os muros. Então, para edificar o muro, tem que trabalhar e tem que falar. Se não falar, não tem voz. Jeremias disse, Deus disse, Jeremias, abri a boca sobre a porta de Judá. Então é isso daí. Então ninguém está falando mal de PDA, não. Nós estamos querendo que eles voltem ao primeiro amor, porque se ninguém falar, já está falando, já está virando bagunça, quanto mais você vai ficar calado. Então alguém tem que falar. Eu não vou correr com mentira. Então por isso que tem membros aqui da IPDA e precisa ser de um estado. Então é isso que eu estou falando. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e que vocês possam compartilhar esse ensino maravilhoso e que Deus possa abençoar as suas vidas. Vamos voltar à doutrina santa, vamos voltar à presença de Deus, à oração, vamos sair na vaidade, vamos sair
diante dessa hipocrisia. Eu queria falar um recado, Daniela e Cristine, 3 aí, que manda e-mail, irmã, e nós vamos estar te ajudando. Que Deus abençoe, beijo no coração. Gostaram do culto hoje? Quem gostou, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, beijo no coração, fica na paz e vai rever de novo esse vídeo e comenta nos vídeos, dá like, compartilha, porque as pessoas precisam saber a verdade que mentiram para elas. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, pelo poder do sangue de Jesus. Voltamos ao primeiro amor! A doutrina não cessou, não! O Espírito Santo ainda está na terra! Pai do Senhor a todos. Fica na paz, beijo no coração, até mais!